A volta de Donald Trump à Casa Branca continua a repercutir entre a esquerda brasileira. O senador petista Humberto Costa afirmou numa entrevista ao site Metrópolis que a vitória do republicano nos Estados Unidos é um sinal de alerta para o risco de derrota de Lula numa eventual tentativa de reeleição em 2026. E o alerta surge para nós porque passamos por um governo com características muito semelhantes. E a vitória do presidente Lula foi entendido por nós e por muita gente como um ponto final na experiência da extrema-direita no Brasil, né? Já vimos que não é bem assim, mas podemos agora ter a convicção de que ela pode voltar, não é? Seja com o próprio Bolsonaro, se ele conseguir ter a condição de elegibilidade, seja por meio de alguém que represente esse projeto. Humberto Costa também defendeu uma mudança na articulação e na comunicação do governo Lula. Me parece que é um consenso que nós precisamos, e aí não é um problema do governo só, é um problema do partido também, que nós precisamos nos comunicar melhor com a sociedade. Esse é um bom governo. É um governo que, do ponto de vista da economia, tem feito o país crescer acima de quaisquer expectativas. No entanto, a população, ou uma parte expressiva da população, não consegue sentir isso. Silvio, a gente só selecionou alguns trechos aqui para comentários. Agora, o que te chama a atenção nessas falas do senador Humberto Costa? Realmente, a esquerda está envelhecendo muito mal, como disse o artigo ali do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não, com certeza. Embolorou muito mal, né? Agora, o ponto é, só tem uma coisa que eu concordo com o que o Humberto Costa disse. Quando ele fala que essa comunicação é péssima, é mesmo. Então, o Paulo Pimenta podia ir embora amanhã já, né? Mas como a gente entende que o PT é o PT, deixa ele lá. Vejam, não há nada de bom para mostrar. Vai comunicar o quê? A gente falou da saúde aqui no começo do programa. Falamos da dengue, falamos de vacina, falamos de medicamentos. Vamos para outra área? Tudo bem, sem problema. Vamos para a segurança pública. Até fevereiro tinha um presídio no Brasil que era de segurança máxima. Já não é mais. Alguém fugiu de lá. O Brasil vive uma onda de criminalidade. Quer falar de educação? O que tem de bandeira da área da educação até agora? Absolutamente nada. Acabou com as escolas cívico-militares, não conseguiu colocar uma nova grade decente do ensino médio, não inaugurou nenhuma universidade. O Lula veio inaugurar uma universidade na região metropolitana de São Paulo, levou um puxão de orelha de uma aluna. Isso. Falou, olha, você, presidente, inaugurou uma universidade que não está pronta. Né? Faltam coisas aqui. Então, assim, isso para citar 3 áreas, podemos falar mais. Cadê o PAC? Alguém conhece uma obra de infraestrutura e transporte no Brasil? A economia vai tão bem assim, será, como o Humberto Costa fala? É claro que existe uma resiliência, uma resistência, porque o Brasil é movido pelo agronegócio. O agro é o Brasil que dá certo, é um motor. Mas para por aí, porque o Brasil é um país da insegurança jurídica, para quem quer empreender, principalmente. O Brasil é um país de taxa, não à toa o ministro é apelidado de taxade. Ele inventou uma história de arcabouço fiscal que ele não conseguiu explicar até hoje. Então, cadê as reformas estruturantes? Onde é que esse governo é bom? Vai comunicar o quê? Né? Então, acho que quando você tem muita gente ruim de serviço junta, não tem como dar certo. Deixa eu ouvir a Ana sobre as declarações do senador Humberto Costa. Ana, ele até começa essa entrevista quando ele foi perguntado sobre o resultado das eleições americanas. Ele disse o seguinte, olha, nós recebemos com uma certa surpresa, porque se esperava uma eleição muito disputada e que o desempenho do Partido Democrata seria melhor. E ele segue, também foi recebido com apreensão, não por algum tipo de suposição, mas até pelas afirmações, promessas e compromissos do agora presidente Trump, que assumiu diante do país e diante do mundo. Para ele ver, né? Para ele e a esquerda verem que as propostas que eles têm para o povo, seja o povo brasileiro, povo americano, não são propostas benquistas, não são propostas que estabelecem o verdadeiro progresso na vida das pessoas. As pessoas rejeitaram aqui nos Estados Unidos, em todos os 50 estados. Não queremos mais essas propostas, ou algumas com cheiro de naftalina, como o Silvio colocou, mas outras de um progressismo. Que progresso é esse em dizer que homens são mulheres, que homens podem praticar esporte com mulheres, que homens podem usar o banheiro feminino? Que progresso é esse? Então, Paula,
a diferença que eu vejo dos Estados Unidos para o Brasil é que, desde 2020, os americanos trataram de corrigir alguns anseios, digamos assim, sobre a integridade eleitoral. 32 estados dos 50 passaram legislações importantíssimas para essa integridade eleitoral, para uma maior transparência eleitoral, para que algo que aconteceu em 2020, que foi o Poder Executivo interferindo nas premissas do legislativo, dos legislativos estaduais, que isso fosse evitado. Então, foram 4 anos de muito trabalho nos estados do próprio Partido Republicano, dos representantes nos estados e também no Congresso americano, para que em 2024 a integridade eleitoral estivesse assegurada. Então, a pergunta que nós temos é: nós conseguiremos falar sobre integridade eleitoral até 2026? Os congressistas, nossos congressistas, terão coragem de colocar a mão nesse vespero, entre aspas, do Supremo Tribunal Federal e pedir eleições limpas, voto auditável, impresso, sob escrutínio público, com contagem pública, como está no artigo 37 da nossa Constituição? Ou isso vai continuar sendo o horror, né? Um tema tabu, ninguém pode encostar nisso. Vamos ficar esperando, rezando, fazendo alguma pressãozinha aqui e ali para que o presidente, agora, né, um cidadão comum, Jair Bolsonaro, volte a ser elegível. Mas e aí? Jair Bolsonaro elegível em 2026, com o mesmo sistema de 2022, que a gente não pode nem perguntar. Nós não estamos afirmando nada, nós estamos levantando o debate. Nós vamos poder tocar nesse assunto de novo, porque os americanos tocaram nesse assunto de 2020 até 2024. Eles não apenas tocaram nesse assunto, mas como os eleitos do povo passaram legislações pela integridade eleitoral. Então, de novo, o foro por prerrogativa de função vai continuar como uma arma na cabeça de todo congressista? Estou com medo de qualquer processo levantado de ofício pelo STF, então eu não vou tocar nesse assunto? Eu acho que de agora até 2025, porque alguma coisa tem que acontecer antes de 2026, essa pauta vai ter que ser prioridade no Brasil, Paulo.